Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula comigo, professor Leonardo Rodrigues, e hoje a gente vai quebrar tudo literalmente, porque você vai sair daqui entendendo os cálculos de gotejamento. Com certeza você já teve isso no seu curso técnico, na sua faculdade, o professor passou ali rapidinho, não deu tanta atenção a um tema essencial dentro da enfermagem, e hoje é o dia que você, em pouco tempo, é claro que com tempo de qualidade, vai entender e vai dominar os cálculos de gotejamento. Então vamos entrar, cálculo de gotejamento. Cálculos de gotejamento. Professor, para que eu uso o cálculo de gotejamento? Para dois enfoques principais dentro da área assistencial de enfermagem. Para administração de medicamentos e para a infusão de dieta. Porém, a gente vai usar principalmente o cálculo de gotejamento para a administração de medicamentos. Existem alguns princípios básicos que você precisa conhecer antes de fazer o cálculo de gotejamento ou antes de ser apresentado para as fórmulas, tá? E quais são esses princípios básicos que você deve seguir, princípios básicos que você deve seguir para obter sucesso na realização dos cálculos de gotejamento? Primeiro princípio que você precisa seguir, que você precisa buscar na prescrição médica, no seu dia a dia, e até mesmo na realização de provas de processos seletivos e concursos públicos. Você precisa buscar o coeficiente tempo. Você precisa sempre procurar o coeficiente tempo. Você precisa saber em quanto tempo vai ser infundida essas medicações, vai ser gotejada essa medicação, tá? Segundo pilar importante é o volume total. Volume total de medicamento que será infundido no paciente. E o terceiro princípio que você deve seguir, esse terceiro pilar que você deve seguir para que você possa obter êxito em todos os cálculos de gotejamento é reconhecer o calibre do equipo. Do equipo. Beleza? Se você seguir esses três princípios, o sucesso ele será o quê? Garantido. Tempo, quando a gente fala de tempo, o tempo ele vai aparecer em horas ou em minutos. Aqui um macetezinho do professor, você precisa lembrar que em 1 hora você tem 60 minutos. Beleza? Volume total. Volume ele irá aparecer principalmente em ml, tá? Em mililitro. Pode ser que apareça em litro? Sim, pode ser. Aí você precisa lembrar que 1000 ml equivale a 1 litro. Geralmente é mais concurso, pode ser que coloque litro para você. Se colocar litro, você transforma para ml. E por fim, você precisa conhecer o calibre da equipe. Nós teremos dois tipos de calibre de equipe. Equipe de macrogotas, ou simplesmente gotas, gotas e macrogotas o mesmo significado, ou equipe de microgotas. Perfeito? Só um detalhe importantíssimo aqui quando a gente fala de macro e microgota. Você precisa saber, pessoal, que a macrogota ela é maior e a microgota ela é menor. E que uma macrogota é 3 vezes maior do que a microgota. Tá? Então, vou pegar aqui um exemplo, fazer essa gota coxinha aqui para você, ó. Isso daqui representa uma gota, ou macrogota. A microgota é 1/3 aqui, ó, de cada. Então, cada um terço, peguei essa gota e dividi em 3, cada partezinha dessa é uma microgota, tá? Por isso que a gente coloca que a gota ou macrogota é 3 vezes maior do que a microgota. E tem mais um ponto importante que o professor gostaria de trazer para vocês,
que é a questão relacionada ao quê? É a questão relacionada à proporção de mLs para gotas. O que você precisa levar para a sua vida? Você precisa entender que, precisa lembrar que uma ml, uma ml, opa, deixa eu apagar aqui, uma ml, uma ml equivale a 20 gotas. Alguns exercícios vão cobrar isso de vocês. Vocês precisam memorizar isso. Precisa lembrar que em uma ml, eu tenho 20 gotas. E nessa mesma 1 ml, eu vou ter 60 microgotas. Por quê? Opa, se a microgota é 3 vezes menor, para chegar no mesmo volume, eu vou multiplicar por 3. Logo, em 1 ml, eu vou ter 60 microgotas. Vou multiplicar aqui por 3. Vezes 3. Entendido isso, pessoal? Entendido esses princípios básicos? Para fazer um cálculo de gotejamento, você precisa lembrar desses 3 princípios. Um é conhecer o tempo, que pode aparecer em horas ou em minutos. O outro é conhecer o volume total de medicamento. Volume total, como assim total? Você precisa somar tudo que você tem. Então, você tem, por exemplo, 500 ml de soro fisiológico, 0,9%, mais 500 miligramas de pirona, ou 1 grama de pirona. Essa 1 grama de pirona vale 1 ml. Logo, você não tem 500 ml, você tem 501 ml. Por isso que a gente vai sempre somar. Você precisa do volume total. E, além disso, você precisa conhecer o calibre da equipe. Macrogotas ou gotas tem um calibre maior. Microgotas tem um calibre menor. Precisa lembrar que uma macrogota é 3 vezes maior do que a microgota. Ou, se você quiser mudar o raciocínio, a microgota é 3 vezes menor do que a macrogota. Essa é a proporção. Muitas buretas que nós utilizamos, grande maioria, né, atualmente, as buretas, elas vão ter o calibre de microgotas. E mais um detalhe importante que o professor gostaria de dizer para vocês. Muitos enunciados, eles não especificarão qual o calibre da equipe. Quando o enunciado não especificar o calibre da equipe, você vai deduzir que ele está querendo que você administre a medicação nos equipos mais comuns, nos equipos mais usados, que são os equipos de macrogotas. A gente usa, na verdade, terapia intensiva adulta, em todos os setores, em urgência e emergência. Geralmente, microgotas a gente vai restringir algumas medicações e principalmente a pediatria. Combinado? Perfeito? Então, essa foi a parte introdutória. Agora o professor vai apagar e vai colocar as fórmulas para você ter aí. Então, aprendeu o básico, agora o professor vai jogar as fórmulas e depois a gente faz um exemplo para você fixar com chave de ouro. Então, copia tudo isso, que é muito importante você saber esses princípios básicos. São 3 princípios básicos. Veja que o professor é bem objetivo para passar para vocês, que é isso de fato que você precisa reconhecer no enunciado de uma prova de concurso público. Tranquilo? Vamos lá apagar. Já vai organizando aí seu raciocínio, porque agora a gente vai entrar nas fórmulas. Eu vou passar um macetinho para vocês. Se lembrar de V e de T, praticamente 50% do trabalho cerebral já vai ser poupado. Vai economizar ATP aí. Tá? Vamos lá. Bora. Vamos lá? Pessoal, então voltando, colocando aqui as fórmulas para vocês. Nós temos fórmulas que vocês precisam conhecer para a realização do cálculo de gotejamento. O que vocês precisam saber? Essas fórmulas,
elas são divididas em fórmulas, onde a gente vai usar macrogotas e fórmulas, a gente vai usar as microgotas. Então, macrogotas e microgotas. Beleza? Macrogotas e microgotas. Os cálculos de macrogotas e de microgotas, as fórmulas são divididas em fórmulas de hora e minuto para macrogotas e hora e minuto para microgota. Beleza? Qual que é o cálculo de macrogota em hora? Eu tenho volume dividido por tempo vezes 3. E microgota, professor, em hora? Eu tenho volume dividido por tempo. E macro em minuto, professor? Volume vezes 20 dividido por tempo. E microgotas em minuto, volume vezes 60 dividido por tempo. Essas são as 4 fórmulas de gotejamento que você precisa levar para a sua vida. 2 de macro, 2 de micro. Hora, hora, minuto, minuto. Se você lembrar do VT, onde V é o volume e o T é tempo, você tem praticamente 40% do seu esforço já retribuído. Se você lembrar VT, você vai lembrar que VT é a fórmula de microgota em hora. Para memorizar macrogotas em hora, você vai lembrar que é VT vezes 3. VT3. O que você pode lembrar? Que macro não é 3 vezes maior? Então, o cálculo de macro em horas, VT3. Volume de tempo vezes 3. A fórmula em minutos, fica fácil lembrar também. Macro em minuto, volume vezes 20 sobre tempo. E micro, professor, em minuto? Opa, eu não tenho microgota sendo 3 vezes menor, então para chegar no mesmo volume, vai ser aqui, ó, por 3 que eu vou multiplicar. Então, logo é volume vezes 60 dividido por tempo. Além disso, revise, revise e revise por meio de exercícios para você poder fixar essas fórmulas que são essenciais, são de suma importância para você, estudante de enfermagem, auxiliar técnico, estudante da graduação de enfermagem, até mesmo profissional da saúde que está aí trilhando os seus objetivos rumo à tua aprovação no concurso, no processo seletivo que você almeja. Perfeito, pessoal? Memorizaram isso? Agora a gente vai para a última parte da aula, é justamente a inserção de um exercício. A gente vai fazer esse exercício para fechar com chave de ouro essa nossa aula de gotejamento. Bora então para o exercício? Vamos lá. Exercício. Vamos pegar um exemplo. Prescrição médica solicita 500 ml de soro fisiológico 0,9% em 8 horas. Como proceder? Como proceder? Deixa
Show de bola. Você precisa lembrar dos princípios que a gente já trabalhou aqui hoje. O que é importante para a gente fazer um cálculo de gotejamento? Cálculo de gotejamento. Você precisa lembrar do volume total, do tempo e do calibre do equipo. Qual que é o volume total? 500 ml. Qual que é o tempo? 8 horas. Qual o calibre do equipo? Ele especificou? Não. Quando não especifica, também automaticamente você vai colocar o equipo de macrogotas. Aí ficou fácil. Qual que é a fórmula de macrogotas? Volume dividido por tempo vezes 3. A gente vai vir aqui para a conta. Volume dividido por tempo, volume dividido por tempo vezes 3. Qual que é o volume? 500 ml. Dividido por tempo vezes 3. Qual que é o tempo? Tempo são 8 horas, não é isso? Dividido por 8. 8 vezes 3. Aí fica 500 dividido por 24. Vou fazer essa conta? Vamos lá. 500 dividido por 24. Bacana. Tem o divisor, tem dividendo. E agora a gente vai ter que ver quantas vezes 24 cabe dentro desse valor. Dá para dividir por 5? Não dá para dividir por 5, porque o 5 ele é menor que 24. E por 50 dá? Com certeza dá. Tá? A gente vai dividir 50 por 24. Quantas vezes o 24 cabe dentro do 50? 2 vezes. Então, 2 vezes 24 é igual a 48. Sobra 2. Dá para dividir por 24? Não, a gente vai baixar um zero. Opa! Dá para dividir 20 por 24? Não, só que a gente já baixou um zero e mesmo assim vai precisar baixar outro zero, que é aquele zero que não existe na conta, que é o zero celestial. Só que presta bem atenção nisso. Sempre que você baixar 2 zeros consecutivos, andar 2 casas, uma desse zero que já existia na conta que você baixou, e mais uma outra daquele zero que não existe, que vem do céu, que é o zero celestial, você automaticamente aqui no resultado vai colocar o 0, que você andou 2 casas. Então, 1, 2, 1, 2. Beleza? Então, ficou 0, Agora, a gente vai ter que ver quantas vezes o 24 cabe dentro do 200. Vamos fazer uma estimativa? Quanto vocês acham aí? Vou fazer 24 vezes... Vamos por 5? Vamos ver se vai. O que é 5 vezes 24? 5 vezes 4, 20, 2, 5 vezes 2, 10, mais 1, 12. Então, não é. Vamos aumentar. Dá por 8? Por 8, hein? Vamos lá? 24 vezes 8. 8 vezes 4, 32. Sobre 3. 8 vezes 2, 16. Mais 3, 19. 192. Então, você chegou no valor aproximado. 20,8. 8 vezes 24 dá 192. Sobra 8. Professor, preciso avançar? Não, porque para a gente o que é importante? O número depois da vírgula. O que a gente observou? Que esse valor ficou 20,8. Só que você precisa levar essa outra regra para o resto da sua vida. Toda vez que o número depois da vírgula for o 6 ou maior que 6, 7, 8, 9, você joga para cima o valor, você arredonda para cima. Nesse caso, 21 gotas ou macrogotas por minuto. Se o número depois da vírgula fosse 5 ou menor que 5, você mantém o valor. Nesse caso, o resultado é
21 gotas ou macrogotas por minuto. Tá bom? E sempre lembrar dessa regra da vírgula. Sempre que, vou até apagar aqui para colocar para vocês, ó. Que aqui a gente ensina de verdade. Vamos lá? Só essa regrinha da vírgula, para a gente já finalizar com chave de ouro essa aula completar. Eu tenho certeza que você está entendendo tudo de gotejamento. Vamos lá. Só para finalizar. Sempre que o valor, depois da vírgula, arredondamento, né? O valor da vírgula, depois da vírgula. O valor, depois da vírgula. Primeira casa depois da vírgula. Sempre que o valor for 5, depois da vírgula, 5 ou menor que 5, você mantém. Haverá manutenção do valor. Agora, quando o valor... Primeiro caso. Agora, quando o valor for, depois da vírgula, 6 ou maior que 6, você vai arredondar para cima. Faz arredondamento para cima, conforme nosso exemplo anterior. Perfeito, pessoal? Essa foi nossa aula de gotejamento. Essa mega aula, que eu tenho certeza que você compreendeu cada etapa. Lembrar que a gente está à disposição de vocês, PAC da enfermagem, do professor Leonardo. Estamos à disposição de vocês para tirar todas as dúvidas e para te auxiliar rumo ao seu sucesso profissional, seu sucesso acadêmico. Nós ficamos à disposição. Bons estudos e até a próxima aula. Até mais, pessoal!